No silêncio das florestas congeladas do norte, onde os ventos cortam como lâminas e os mares parecem engolir navios inteiros, nasceu uma civilização de guerreiros, navegadores e conquistadores, os Vikings. Muito antes das caravelas de Colombo rasgarem o Oceano Atlântico em 1492, havia rumores de uma outra chegada, feita por embarcações rústicas, mas incrivelmente resistentes, comandadas por homens que desafiavam os deuses e o destino. O que poucos sabem, ou preferem não contar, é que esses homens já haviam colocado os pés em terras americanas, não por acaso, mas por conquista, visão e audácia. Na virada do século X, Leif Erikson, filho do lendário Erik o Vermelho, zarpa da Groenlândia com um objetivo ousado: explorar terras desconhecidas ao oeste. Contos nórdicos falam sobre uma região fértil, cheia de videiras e planícies abertas. Eles a chamam de Vinland. O nome ecoa como um sussurro entre os ventos do Ártico, mas os mapas oficiais da história se calam. A viagem é real? Ou seria apenas mais uma saga exagerada de escaldantes fogueiras vikings? As evidências arqueológicas dizem outra coisa, e elas gritam para quem tiver ouvidos para ouvir. Em 1960, uma descoberta quase esquecida muda tudo. No extremo norte da ilha de Newfoundland, no Canadá, ruínas antigas são encontradas, em Lance All Meadows. Estruturas de madeira e pedra, ferramentas de ferro, um alfinete nórdico, um assentamento viking, autêntico, oficial, datado de cerca do ano 1000, ou seja, 500 anos antes de Colombo. A descoberta é silenciosa, não ganha destaque nos livros escolares, mas ali está, concreta e inegável. Uma prova que quebra o discurso eurocêntrico tradicional. Os vikings chegaram primeiro, e o fizeram com ousadia brutal. Mas por que esse fato é tão pouco conhecido? Por que escondê-lo? A resposta está nos interesses da narrativa histórica ocidental. Colombo foi financiado por monarcas poderosos, ligado a interesses coloniais e eclesiásticos. Sua história é contada como parte de um projeto civilizatório. Já os vikings são vistos como bárbaros, saqueadores, sem missão divina. Permitir que eles tivessem descoberto a América primeiro seria ceder espaço à ideia de que o mundo foi moldado por selvagens, um perigo para a construção ideológica da Europa cristã e colonizadora. A própria palavra descoberta soa estranha nesse contexto. Os povos originários da América já viviam aqui há milênios. Eram civilizações complexas, com astronomia, agricultura e estruturas sociais. Quando os vikings chegaram, certamente encontraram resistência, ou pelo menos observadores. As sagas falam em encontros com os Skrellings, palavra que usavam para descrever os indígenas. Alguns relatos falam de escaramuças, trocas e até massacres. Mas a verdade é nebulosa, envolta em lendas, e talvez deliberadamente apagada da memória europeia. A expedição de Leif Erikson não foi a única. Há indícios de outras tentativas vikings de estabelecer colônias. Mas o clima hostil, os conflitos com os habitantes locais e a distância do suporte europeu tornaram os assentamentos frágeis e temporários. Diferente da colonização espanhola, os vikings não tinham um império por trás. Eram navegadores por conta própria, movidos por curiosidade, necessidade e glória pessoal. Talvez por isso tenham sido esquecidos ou apagados. Sua história não servia ao propósito de impérios cristãos e expansionistas. A verdade é que, ao longo dos séculos, diversos indícios de uma presença viking nas Américas surgiram e foram ignorados ou desacreditados. Uma espada aqui, um símbolo rúnico ali, estruturas incomuns em locais remotos. Arqueólogos enfrentaram resistência acadêmica quando tentavam afirmar uma versão da história que contradizia os livros didáticos. O poder da narrativa oficial é imenso. Ela molda o que entendemos como real. Mas e se a realidade for muito mais sombria, ousada e surpreendente do que fomos ensinados?
Mesmo as sagas islandesas, que descrevem com detalhes as viagens ao oeste, foram por muito tempo tratadas como mitologia. Mas essas narrativas têm padrões consistentes, nomes reais, eventos históricos paralelos. Quando combinadas com descobertas arqueológicas, deixam de ser apenas lenda e se tornam testemunho. E não qualquer testemunho. Um testemunho que reescreve a fundação do mundo moderno. Se Colombo foi o arauto da colonização, Leif Erikson foi o mensageiro silencioso que chegou primeiro e preferiram silenciar. E se os vikings tivessem conseguido se estabelecer? Como seria o mundo hoje? Teríamos uma América colonizada por nórdicos, com runas ao invés de cruzes, com lendas de Odin em vez de Cristos crucificados? Teria o rumo da história tomado outro caminho? Talvez sim, talvez não. Mas o que podemos afirmar com convicção é que a presença viking nas Américas não é hipótese, é fato. Um fato que mexe com as estruturas da história oficial e abre espaço para uma nova compreensão do passado. As histórias que nos contaram sempre vieram de vencedores, mas em cada canto esquecido, em cada ruína oculta pela floresta, dorme uma versão diferente da verdade. Os vikings chegaram na América. Eles a tocaram, a observaram, enfrentaram seus povos. E então desapareceram, deixando atrás de si apenas rastros, sombras e o silêncio. Um silêncio conveniente, alimentado por séculos de descaso, ignorância e controle. Mas esse silêncio agora é rompido, e a verdadeira história começa a emergir com o peso de 1000 martelos de Thor. É impossível não se perguntar quantas outras verdades estão enterradas por aí. Quantos outros exploradores ousaram cruzar mares impossíveis antes dos nomes que aprendemos na escola? Quantos povos visitaram a América antes de ela ser descoberta? E por que escondemos essas histórias? A resposta está nos corredores escuros do poder, onde se decide o que merece ser lembrado e o que deve ser esquecido. Mas os ecos dos navios vikings ainda podem ser ouvidos para quem quiser escutar. Não é sobre glorificar conquistadores ou invasores, mas sim sobre reconhecer a complexidade do passado humano. Os vikings não foram os heróis esquecidos, mas sim mais uma peça de um quebra-cabeça imenso e enigmático. Um quebra-cabeça que se recusa a se encaixar quando forçado por interesses políticos ou religiosos. Cada fragmento de madeira, cada artefato escavado no gelo, cada palavra escrita em uma pedra antiga grita por justiça histórica. E nós, aqui e agora, temos a chance de escutar essas vozes ancestrais. O mito de Colombo como descobridor absoluto já caiu por terra. Hoje sabemos que ele mesmo suspeitava de que havia sido precedido. Documentos antigos apontam para boatos de terras no oeste, contos ouvidos em portos europeus vindos de navegadores do norte. Se ele sabia, preferiu calar. Porque sua missão era inaugurar um novo império, não descobrir o que outros já haviam visto. E talvez por isso, a história tenha escolhido contar apenas o que era conveniente. Mas a verdade, como sempre, encontra uma forma de emergir. Hoje, muitos países nórdicos celebram o dia de Leif Erikson, reconhecendo oficialmente sua viagem ao Novo Mundo. Um gesto tardio, mas significativo. Afinal, a memória coletiva precisa de símbolos. E Leif, o explorador silencioso, se torna um símbolo de resistência à narrativa única. De que o mundo é mais antigo, mais interligado e mais surpreendente do que jamais imaginamos. Que antes dos impérios, houve homens e mulheres que ousaram ir além, sem saber o que encontrariam, apenas porque sentiam que havia algo lá. Portanto, da próxima vez que ouvirmos a frase Cristóvão Colombo descobriu a América, talvez devêssemos corrigir, não com raiva, nem com fanatismo, mas com a força da verdade. Os vikings chegaram antes. Eles foram os primeiros europeus a pisar no continente americano. E, mesmo que tenham desaparecido das praias do Canadá como fantasmas no nevoeiro, sua história ainda pulsa sobre a Terra Fria, esperando ser contada. E agora, finalmente, ela é. Se você gostou do nosso conteúdo, nos ajude, curta e compartilhe com os amigos, ative o sininho para receber novidades e se inscreva no nosso canal.